Imagine fazer uma residência médica que não é residência, que não te dá o título após a finalização do programa e que o seu certificado vai expirar num prazo de 5 anos, caso você não seja aprovado em uma nova especialidade cirúrgica. Pois é, essa é a realidade do médico que participa do programa de pré-requisito em área cirúrgica básica. Mas esta realidade vem mudando de acordo com as novas decisões judiciais. É que alguns médicos estão conseguindo o RQE ao final da cirurgia básica. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar com detalhes o porquê que tudo isso está acontecendo. Olha só, até 2018 existia o programa de residência médica em cirurgia geral de 2 anos e que ao final dava o direito de receber o RQE. Mas a partir de 2018, com a criação da resolução número 48 pela Comissão Nacional de Residência Médica, foi criado o programa de pré-requisito em área cirúrgica básica de 2 anos. E nessa mesma resolução, aumentou-se o período de duração da cirurgia geral, de 2 para 3 anos. Mas isso, com certeza você já sabe, mas é que é importante contextualizar. Mas acontece o seguinte: os mesmos 2 anos da cirurgia básica a partir de 2018 são exatamente os mesmos 2 anos da cirurgia geral de antes de 2018 que já dava o direito de receber o RQE ao final. Ou seja, com a criação da cirurgia básica, foi mantida exatamente a mesma matriz curricular da cirurgia geral de antes de 2018 que dava o título de especialista. E isto, é claro, não sou eu que estou dizendo, é o próprio MEC por intermédio de uma nota técnica enviada para a CNRM. Veja só o trecho. Desta forma, um enorme contingente de médicos residentes, aos quais serão conferidos certificados de comprovação de competência em cirurgia básica, não poderão atuar no mercado de trabalho como especialistas em cirurgia geral após 2 anos de formação, o que até 2018 foi perfeitamente possível. E aí, meu amigo, aqui vem uma grande pergunta. Por que o médico formado em cirurgia geral de 2 anos até 2018 tem a capacidade técnica para ser chamado de cirurgião, ao passo que o médico formado em cirurgia básica depois de 2018, com os mesmos 2 anos e com a mesma matriz curricular, não tem capacidade técnica para ser chamado de cirurgião geral? Ou seja, para criar um programa de pré-requisito, não basta que ele simplesmente seja criado, mas é necessário que exista uma justificativa de cunho pedagógico para manter a existência do programa de pré-requisito. E é claro que a CNRM jamais apresentou qualquer tipo de justificativa de cunho pedagógico para manter a existência da cirurgia básica. Tanto é que em março de 2021, a cirurgia básica foi totalmente extinta, não sendo mais ofertadas vagas a partir de 2022. Olha, a legislação brasileira, ela garante a igualdade entre os indivíduos, o direito ao tratamento igualitário. Mas no momento em que a CNRM cria um programa de pré-requisito que sequer dá o direito de receber a titulação ao final, ela abre uma margem muito grande para discriminação. Além do mais, ao criar um programa de pré-requisito, a própria CNRM descumpre a sua própria regra criada em 2006. Isto porque a resolução número 2 de 2006 da CNRM diz o seguinte, veja só: o pré-requisito corresponde ao cumprimento de um programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Ou seja, para ser um programa de pré-requisito, obrigatoriamente, de acordo com a própria CNRM, este programa de pré-requisito deve ser um programa de residência médica. E para ser um programa de residência médica, obrigatoriamente, tem que ser expedido o RQE ao final. E aqui a gente chega na seguinte conclusão deste ponto: a cirurgia básica sequer é um programa de pré-requisito.
Veja lá um programa de residência médica. E a grande verdade é que o médico formado na área de cirurgia básica está enfrentando uma grande dificuldade para poder ingressar no mercado de trabalho. Exatamente porque não se aceitam cirurgiões básicos por aí, porque não existe cirurgião básico, assim também como não existe concurso público para provimento de vagas em cirurgia básica, tendo em vista que só existe concurso público para provimento de vagas em cirurgia geral. É claro que a CNRM, ao criar um programa de pré-requisito, ela devia desburocratizar o ingresso do médico no mercado de trabalho. Mas ao criar uma residência que nem residência ela faz dificultar e burocratizar ainda mais a entrada do médico no mercado de trabalho. E isso não sou eu que estou dizendo, é uma juíza de Pernambuco que, ao dar uma sentença que reconheceu o direito de mais de 10 médicos em receber o RQE ao final da cirurgia básica, diz o seguinte, acompanhe aí, abre aspas, programa de pré-requisito em cirurgia básica, formando médicos inviabilizados de ingressarem no mercado de trabalho como cirurgiões e também com restrições para ingressarem, inclusive, em outras especialidades de cirurgia que, segundo os autores, exigem a titulação de residente em cirurgia geral, a qual já tem os seus quadros preenchidos. Fecha aspas. E como se fosse pouco, a atitude da CNRM foi tão ilegal que os juízes também estão reconhecendo que a CNRM jamais teve qualquer tipo de competência para criar programa de pré-requisito. E para que você entenda melhor, o termo competência aqui no direito significa responsabilidade. Ou seja, de acordo com a lei, cada órgão, cada instituição tem uma devida responsabilidade já prevista anteriormente na lei. E essa responsabilidade vai dizer o que o órgão pode e o que o órgão não pode fazer. E jamais a lei autorizou criação de programa de pré-requisito pela Comissão Nacional de Residência Médica. Justamente porque essa competência, ou seja, essa responsabilidade, é do Conselho Federal de Medicina, por intermédio da Comissão Mista de Especialidades. Ou seja, quando a CNRM cria um programa de pré-requisito, é como se ela estivesse roubando a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. E para ilustrar melhor a situação, veja bem essa comparação. É como se o estudante de medicina emitisse um atestado médico. Na ilustração, o estudante de medicina é a CNRM e o atestado médico é a resolução número 48, que criou o programa de residência em cirurgia básica. Ou seja, o atestado existe, assim como a resolução existe. Mas assim como o atestado, em razão dele ter sido emitido por um estudante de medicina, a resolução também não é válida, embora ela exista. E assim como o paciente que recebeu o atestado, não tendo ciência de que aquele estudante de medicina, na verdade, não era um médico, ele não pode suportar um prejuízo decorrente desse documento irregular, desse documento ilegal. E é justamente o que acontece com o médico formado na área de cirurgia básica. Ele não pode suportar um prejuízo decorrente de uma atitude ilegal da CNRM. E é justamente por todas essas razões que a Justiça vem reconhecendo o direito de receber o RQE ao final da cirurgia básica. Mas eu vou deixar para a gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Então compartilha comigo o que você achou de toda essa história e não esquece de compartilhar esse vídeo com algum outro colega que possa se interessar pelo assunto. É muito importante para o crescimento do canal e eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!